Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Na noite de sábado, 2 de março de 2013, por volta das 21 horas, a residência número 4, localizada na rua João Luiz Sardinha, no bairro Vila Nova, em Conceição de Macabu, no norte fluminense, foi palco de uma tragédia. Reunidos no local estavam a Marisa Alves dos Santos Moraes, de 59 anos, a proprietária da casa, suas filhas, Kátia dos Santos, de 35, e Simone dos Santos, de 39, além do neto, Marcelo Santos da Silva, de 17 anos, e dos 2 filhos pequenos de Kátia, de 6 e 9 anos. A tranquilidade familiar foi abruptamente interrompida quando um homem, encapuzado e armado, usando um machado, arrombou o portão e a janela do quarto de Simone e invadiu o local. Sem pronunciar uma palavra, ele abriu fogo contra todos. A Marisa foi alvejada na sala com um tiro no ombro que atravessou seu tórax, saindo na região lombar. Desesperados, os outros membros da família correram para o quarto de Marisa e tentaram fechar a porta, que foi arrombada pelo criminoso. Embora o homem estivesse usando uma touca ninja, Kátia conseguiu reconhecê-lo pelos olhos e por um detalhe ainda mais revelador. Ele vestia uma camisa que ela mesma havia comprado. Não havia dúvidas. O autor do ataque era seu ex-marido, Cristiano Maurício de Castro, conhecido como Pindoco, de 36 anos. Kátia, em meio ao desespero, empurrou os filhos em direção ao banheiro, tentando protegê-los. Conseguiu escondê-los atrás da cortina, na tentativa de mantê-los fora de vista. Enquanto isso, Marcelo, seu sobrinho, lutava com Cristiano, tentando retirar a touca ninja. Nesse momento, Kátia conseguiu ver claramente o rosto de seu ex-marido. Após se desvencilhar de Marcelo, Cristiano voltou sua atenção para Kátia. Ela caiu dentro do banheiro e, sem hesitar, ele apontou a arma para ela. No chão e sem saída, Kátia viu Cristiano se aproximar, encostar a arma em sua cabeça e disparar. Com o barulho do tiro, ela não conseguiu ouvir mais nada e desmaiou. Quando recuperou a consciência desesperada, começou a chamar por todos, mas ninguém respondeu. Kátia, ainda atordoada, virou o olhar e viu Marcelo próximo a ela, debruçado sobre o vaso sanitário, cuspindo sangue. Em meio ao desespero, começou a chamar pela mãe, a Marisa. Foi então que, entre o som dos seus gritos, Kátia ouviu as vozes dos meninos, de apenas 6 e 9 anos, que, apesar da pouca idade, eram muito espertos. Kátia ouviu o toque de um celular e rapidamente pediu para os filhos pegá-lo, sabendo que precisavam pedir ajuda. Um dos meninos entregou o aparelho a ela. Kátia apertou os botões e fez uma ligação pedindo socorro, mas não tinha certeza para quem havia ligado. Kátia desmaiou novamente. Entre momentos de inconsciência, ela oscilou entre desmaios e a consciência, até que em um desses episódios ouviu a voz de um policial militar ao seu lado. Ele disse que ela estava bem, que tudo ficaria bem e que a levariam para o hospital. Kátia ainda conseguiu informar ao policial que foi Cristiano quem havia feito aquilo. Gravemente ferida, Kátia foi para a unidade de pacientes graves do Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela conseguiu sobreviver ao ataque. No entanto, sua mãe, sua irmã e seu sobrinho não tiveram a mesma sorte. Além de Marisa, enquanto lutava com Cristiano, Marcelo foi atingido por um tiro a queima-roupa no tórax, que transfixou seu corpo, saindo pela região dorsal. Simone foi atingida por um tiro na cabeça e o projétil ficou alojado na cavidade craniana. Infelizmente, os 3 morreram ainda no local. Apesar das cenas
cena aterrorizante que presenciaram, as duas crianças, filhos de Kátia, não ficaram feridas. Cristiano, que fugiu do local logo após o crime, já era procurado pela polícia, acusado de comercializar água adulterada na cidade e em municípios da região. Na tarde de 19 de fevereiro de 2013, um depósito clandestino de água e gelo, localizado no bairro Zina, em Conceição de Macabu, de sua propriedade, foi interditado devido a suspeitas de adulteração de água mineral. Vale ressaltar que Marcelo, uma das vítimas do ataque à família, trabalhava com Cristiano no depósito. As autoridades realizaram a operação após receber denúncias de consumidores que relataram que o estabelecimento estava manipulando o rótulo da empresa Trajano de Moraes, cujo proprietário era Ronaldo Gomes. O depósito clandestino falsificava rótulos utilizando o CNPJ, a inscrição estadual e até mesmo o endereço da empresa legítima. Diante das evidências, Ronaldo levou a polícia e a vigilância sanitária até o local, onde a água era embalada de forma irregular. Segundo Ronaldo, a água da mangueira estava sendo engarrafada e comercializada como se fosse água mineral. A falta de higiene evidenciava as precárias condições em que os serviços eram realizados. Os galões eram lavados nas proximidades da piscina e reutilizados sem qualquer processo de esterilização. No local, as autoridades encontraram diversas mangueiras, muitos galões de água vazios e uma bomba d'água utilizada para encher os recipientes. De acordo com Paulo Barros, secretário de Saúde do município, foi constatado que havia rótulos adulterados e galões prontos para serem distribuídos. Além disso, o secretário alertou que o produto, aparentemente, estava sendo comercializado há mais de 30 dias, também em cidades vizinhas à Conceição de Macabu, como Macaé, Quissamã e Carapebus, no norte fluminense. O material foi lacrado, mas o proprietário havia se evadido. O produto foi encaminhado para exame e medidas legais foram tomadas por crime contra a saúde pública. Após os assassinatos, a polícia intensificou as diligências no município e nas cidades da região em busca de Cristiano. Testemunhas afirmaram tê-lo visto saindo do local do crime armado e fazendo ameaças a outros membros da família da ex-mulher, dizendo que voltaria para terminar o serviço. Diversas vezes, os policiais retornaram à distribuidora de água de Cristiano para investigar denúncias de que ele poderia estar escondido lá, mas não conseguiram encontrá-lo. A polícia levantou a hipótese de que os assassinatos poderiam ter sido motivados por vingança, uma vez que Cristiano acreditava que a denúncia contra a distribuidora de água havia partido de Kátia ou de sua família. No entanto, à medida que as investigações avançavam, os agentes começaram a perceber que a verdadeira motivação por trás do crime teria sido outra. Kátia e Cristiano ficaram juntos por 7 anos e tiveram um filho que, à época dos fatos, tinha 6 anos. Kátia também era mãe de um menino de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior. Com o tempo, as brigas entre o casal se tornaram frequentes, impulsionadas pelas traições de Cristiano. Kátia descobriu que ele mantinha 2 outros relacionamentos, o que a levou a tomar a decisão de se separar. Kátia sempre contava para a mãe e a irmã o que estava acontecendo em seu relacionamento, mas sua mãe, a Marisa, não acreditava nas traições, pois tinha um carinho especial por Cristiano. A Marisa pediu a Kátia que fizesse de tudo para se entender com ele, explicando que Cristiano era como um filho para seu padrasto, e a família queria que o casal preservasse a relação. Segundo Kátia, as traições de Cristiano pioraram, especialmente após ele abrir a distribuidora de água, e ela tinha certeza de que ele se relacionava com uma das funcionárias. Desde os
dia 1º de janeiro de 2013, quando um dos filhos contraiu catapora, Kátia começou a passar os dias na casa da mãe para evitar que Cristiano também pegasse a doença. Mesmo assim, à noite, ela continuava indo para casa para fazer as tarefas domésticas. Nesses momentos, Cristiano passou a ameaçá-la para que ela voltasse a morar com ele. Ele dizia que sabia que sua mãe ia à igreja e que descia a rua sozinha, afirmando ter colocado pessoas para vigiar Kátia, sua mãe, sua irmã e seu sobrinho. 4 dias antes do crime, em 26 de janeiro, Cristiano pediu que Kátia fosse encontrá-la em uma loja que ele havia comprado para que ela trabalhasse. Kátia compareceu ao encontro, acompanhada por um familiar. Na loja, Cristiano fechou as portas com todos dentro e, na presença do parente de Kátia, informou a ela que tinha até às 16 horas para voltar para casa. Ele a ameaçou com uma arma de fogo, afirmando que se ela não retornasse, mataria toda a sua família. Assustada, Kátia respondeu que voltaria. Depois da conversa com Cristiano, Kátia foi até a casa da mãe e contou tudo o que havia acontecido, afirmando que não tinha condições de voltar a morar com ele. A mãe a aconselhou a procurar a delegacia. No entanto, quando a Marisa soube do que ocorreu na loja, ficou nervosa e queria ir imediatamente à delegacia. Kátia a impediu, lembrando que Cristiano havia dito que havia pessoas vigiando. Kátia abriu a porta de casa e começou a gritar que nada iria acontecer com ela, pois tinha Deus no coração. Nesse momento, seu celular tocou e, ao atendê-lo, Cristiano perguntou quem estava gritando no local. Kátia então teve certeza de que realmente havia alguém vigiando a casa da família. Ela decidiu ligar para o pai de seu outro filho, pedindo ajuda para ir com segurança à delegacia. Algum tempo depois, os policiais foram à casa da mãe de Kátia e a acompanharam até a delegacia. Na delegacia, Kátia prestou declarações e foi questionada se tinha um lugar para ir. A Marisa não quis que Kátia saísse de casa, confiando que nada aconteceria, pois já haviam ido à delegacia. Kátia já havia enfrentado uma situação semelhante quando se separou de Cristiano e foi obrigada a se refugiar na casa de uma irmã em Macaé. Contudo, não queria passar por isso novamente. Elas voltaram para a casa da mãe. A Marisa tomou a iniciativa de comprar grades, cadeados, areia e cimento para subir o muro e tentar proteger melhor a residência. No entanto, não houve tempo suficiente para instalar as grades. Vizinhos e amigos relataram que Cristiano sempre se apresentou como um homem tranquilo, de comportamento aparentemente pacato, sem qualquer envolvimento anterior com atividades criminosas ou registros policiais. Esse perfil contrastante surpreendeu muitos que o conheciam, à medida que os detalhes sobre os atos violentos e o crime hediondo vieram à tona. No domingo, 3 de março, a Marisa, Simone e Marcelo foram velados na missão da 4ª Igreja Batista em Conceição de Macabu. O sepultamento ocorreu no final da tarde, no cemitério municipal. Na noite do mesmo dia, populares revoltados com o crime incendiaram a casa de Cristiano, que também abrigava seu depósito de água. Ninguém foi encontrado no local e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, todos os cômodos da residência foram atingidos. Na segunda-feira, 4 de março, Cristiano foi capturado pela polícia em um apartamento de um familiar localizado no Morro São Jorge, no bairro Aroeira, em Macaé. A prisão foi efetuada após uma denúncia anônima que levou os policiais ao seu esconderijo. Ao ser encontrado, Cristiano tentou fugir, mas foi rapidamente perseguido e detido ainda dentro do prédio. Ele negou qualquer envolvimento no crime e foi conduzido à Delegacia Civil de Macaé. Cristiano permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório, recusando-se a prestar qualquer declaração.
Seu carro, que estava sem placas, foi apreendido pela polícia. No dia seguinte, Cristiano teve sua prisão temporária decretada e, em 6 de março, foi transferido para a casa de custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes. Em 9 de abril, Cristiano teve a prisão preventiva decretada. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Cristiano agiu utilizando-se de um recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Na noite de um sábado, ele invadiu a residência armado com um revólver, arrombando o cadeado do portão e, em seguida, a janela de um dos quartos. No interior da residência, as vítimas estavam tranquilamente assistindo televisão e ouvindo música, sem jamais esperar um ataque, especialmente da forma violenta com que foi perpetrado. Cristiano cometeu o crime por motivo torpe, motivado por sua incapacidade de aceitar o término de seu relacionamento com Kátia, embora mantivesse simultaneamente 2 outros relacionamentos amorosos, o que chegou ao conhecimento de Kátia, levando-a a tomar a decisão de se separar. Desde então, Cristiano vinha tentando de todas as formas forçar Kátia a continuar com ele, inclusive fazendo reiteradas ameaças de morte contra ela e seus familiares. Seu objetivo era obrigá-la a permanecer em uma união estável e se submeter aos seus desejos, que incluíam manter relacionamentos simultâneos com 3 mulheres. A defesa de Cristiano solicitou o relaxamento de sua prisão, alegando excesso de prazo e a ausência de apresentação do mandado no momento de sua detenção. Além disso, pediu a revogação da prisão preventiva. No entanto, o pedido foi indeferido, mantendo-se tanto a prisão quanto a sua preventiva. Durante o processo, foram colhidos os depoimentos de 5 testemunhas de acusação e 3 de defesa. Entre elas, o filho de 9 anos de Kátia, que presenciou o crime e foi ouvido em sede policial. O menino destacou que presenciou a cena de barbárie, não tendo dúvidas em reconhecer Cristiano como o atirador, depois que este teve sua touca puxada por Marcelo, permitindo a sua identificação. Além da própria Kátia, vítima sobrevivente do ataque, considerada a principal testemunha do caso. O Ministério Público solicitou a pronúncia de Cristiano, pedindo que ele permanecesse preso até o julgamento final pelo Tribunal do Júri. Em contrapartida, a defesa técnica de Cristiano requereu a impronúncia, argumentando que durante todo o processo a inocência dele ficou evidente. No entanto, foi avaliada a existência de provas suficientes para demonstrar a materialidade do crime e indícios de autoria. A materialidade do fato ficou bem demonstrada por meio do laudo do exame de local do homicídio, dos autos do exame cadavérico e da declaração de atendimento de Kátia. A autoria de Cristiano foi indicada por diversos depoimentos de testemunhas de acusação, especialmente o relato de Kátia, que reconheceu Cristiano no momento em que ele entrou na casa, destacando que ele estava vestindo uma camisa que ela havia lhe dado de presente. Por essas razões, em maio de 2014, Cristiano foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, acusado de homicídio qualificado, agravado por motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ele enfrentou 4 acusações de homicídio, sendo uma delas em sua forma tentada. O julgamento, inicialmente marcado para 22 de março de 2017, foi suspenso devido à ausência de uma testemunha de defesa. A defesa solicitou a substituição dessa testemunha por outra, argumentando que era essencial para o caso. Cristiano compareceu ao Fórum de Conceição de Macabu, mas com o adiamento, retornou ao presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes. Em 3 de maio, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Conceição de Macabu, aconteceu o júri popular de Cristiano Maurício de Castro, acusado de homicídio qualificado. Ele enfrentou acusações de ter matado a Marisa Alves dos Santos Moraes, de 59 anos, Simone dos Santos, de 39, e Marcelo Santos da Silva, de 17 anos, que eram, respectivamente, mãe, irmã e sobrinho de sua ex-mulher,
Kátia dos Santos, vítima sobrevivente do ataque. Pela manhã, antes do início do julgamento, parentes e amigos das vítimas se reuniram em frente ao fórum para realizar um ato em prol da justiça. O júri teve início por volta de meio-dia. Durante a sessão, o Ministério Público solicitou o adiamento do julgamento, mas o pedido foi negado devido a já ter ocorrido 3 adiamentos anteriores. Kátia foi ouvida como testemunha durante a sessão do júri. Em seu depoimento, ela relatou que estava morando na casa de sua mãe, refugiada pela segunda vez de seu ex-companheiro Cristiano, de quem já estava separada, e expressou seu temor pela segurança de sua família. Kátia mencionou que já havia sido agredida por Cristiano anteriormente e descreveu sua personalidade distorcida, ressaltando que ele se negava a aceitar o fim do relacionamento, apesar de levar uma vida dupla e se envolver com amantes. A psicóloga que acompanhou os filhos de Kátia, que estavam presentes na casa na noite do crime, confirmou que as crianças afirmaram categoricamente que Cristiano foi o autor dos disparos. O julgamento foi encerrado na madrugada de 4 de maio, resultando na condenação de Cristiano Maurício de Castro a 52 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Na sentença, a juíza presidente do júri destacou a brutalidade e a premeditação com que o crime foi cometido. Ela enfatizou que Cristiano entrou na casa das vítimas de forma furtiva e sorrateira, atirando nelas antes que tivessem a chance de reagir, corroborando a ameaça que havia feito a Kátia dias antes. A juíza também ressaltou que o crime ocorreu na presença do filho de Kátia, que presenciou a tentativa de homicídio contra a mãe, e sob os olhos de seu próprio filho, que teve que assistir a uma cena tão traumática, onde seu pai, ao invés de proteger e cuidar da família, tentava matar a mãe. Além disso, a juíza observou que a personalidade de Cristiano revelava características de agressividade extrema e frieza, bem como a gravidade das consequências de seus atos, o que indicava que sua culpabilidade superava claramente o que seria considerado normal para o tipo penal em questão. Tanto a defesa quanto o Ministério Público interpuseram apelações em resposta à decisão do júri. A defesa buscou a anulação do julgamento e a redução da pena, argumentando que o veredito proferido pelo júri não condizia com as provas apresentadas ao longo do processo, sugerindo que o resultado poderia ter sido influenciado por fatores externos ou por erros de interpretação das evidências. Por sua vez, o Ministério Público apelou visando um aumento da pena, sustentando que as ações de Cristiano configuravam concurso material de crimes. Isso significa que ele cometeu múltiplos homicídios em um único evento, o que, segundo a acusação, justificaria uma pena mais rigorosa. A defesa insistiu na tese de negativa de autoria, alegando que Cristiano não foi o responsável pelos disparos, além de considerar a pena imposta excessiva, afirmando que a decisão do júri foi contrária às provas, insinuando que o tribunal não considerou todos os aspectos relevantes do caso em sua totalidade. Em contraposição, o Ministério Público enfatizou que a gravidade da natureza dos crimes e o modo como foram perpetrados justificavam um aumento na pena. A promotoria também destacou as consequências que os crimes tiveram, não apenas para as vítimas diretas, mas também para as crianças que testemunharam a ação. O desembargador Gilmar Augusto Teixeira, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, analisou as apelações e decidiu aumentar a pena de 52 anos e 6 meses para 59 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Essa decisão foi fundamentada na gravidade dos crimes cometidos e nas circunstâncias que os envolveram, incluindo o impacto psicológico devastador sobre as crianças presentes durante os homicídios, além da condição de inocência das vítimas, que eram membros da família de Kátia, a ex-companheira de Cristiano. As consequências legais para Cristiano foram severas, refletindo a premeditação do crime
crime e a identificação de motivos torpes. O tribunal ressaltou que suas ações não apenas tinham como alvo sua ex-companheira, mas também resultaram em mortes trágicas de familiares inocentes, exacerbando a gravidade do ocorrido. Atualmente, Cristiano encontra-se detido, cumprindo a pena determinada pela justiça. Você se lembra ou conhecia esse caso?